pessoal, me chamo Gabriela dos Santos Castro e hoje nós vamos juntos conhecer um pouco sobre os insetos que estão aí associados ao buriti. Antes de conhecermos sobre esses insetos, que tal a gente ver um pouco das características dessa espécie? Então vem comigo que eu te mostro. O buriti, ele pertence à espécie Mauritia flexuosa e ele é aí popularmente conhecido por variados nomes, que vai depender da região onde se encontra. Dentre os mais populares, nós temos aí a palmeira dos brejos, o buritizeiro e o muriti. Ainda assim, nós temos que o buriti é uma das palmeiras mais abundantes do Brasil e está aí amplamente distribuída entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Se apresenta aí como uma palmeira de alto potencial econômico, sendo vastamente aproveitada, fornecendo uma variedade de produtos enorme, bem como aí nós temos a produção de doces, temos também produção de bolo, sucos e também a produção de sorvetes. Além disso, a gente tem o óleo que é extraído do buriti, que ele é muito utilizado pelas indústrias de cosméticos, de combustíveis e também nas indústrias da medicina popular. Em relação ao estabelecimento, nós temos aí que os buritis ele tem uma facilidade de se estabelecer, até mesmo em áreas que são marcadas pela estação seca, como vemos aí na figura à esquerda, o que ajuda aí a conservar o bioma cerrado. Além disso, nós temos aí que os buritisais eles servem de habitat, também é um meio de alimentação para uma vasta variedade de espécies, onde essas palmeiras se encontram. Como exemplos aí, nós temos o maracanã do buriti e o limpa-folha do buriti. Então, pessoal, diante de tais informações, se torna perceptível a importância da espécie, não é mesmo? Porém, para que ocorra a sua perpetuação, é de fundamental importância que haja aí o processo de polinização e de dispersão, que vai aí determinar a ocorrência do desenvolvimento dos frutos e também das flores do buriti, sem considerar, é claro, a ocorrência de pragas, não é? Então, diante de tal afirmação, se torna notória a importância de se ter conhecimento sobre os insetos que estão associados a essa espécie florestal, em consequência também as interações com os insetos. Agora, vamos conhecer alguns dos insetos associados à palmeira do buriti. O primeiro deles, como ilustrado aí na imagem à esquerda, nós temos a Trigona sp, que é pertencente à família Apidae, da ordem das Hymenopteras. Esse inseto, pessoal, ele é relatado em todos os estados brasileiros, tendo relações evidenciadas com a palmeira do buriti. Quando se trata do buriti, esse gênero possui aí associações tanto benéficas como maléficas. No que se diz respeito a associações benéficas, nós temos aí que eles atuam como agentes polinizadores. Já em outra situação e em determinado momento, algumas espécies pertencentes ao gênero Tricona, elas podem aí atuar com associações daninhas com a palmeira do buriti, no que se diz respeito à destruição de botões de flores e de frutos. Entretanto, são poucas as espécies desse gênero que atuam aí como pragas. Ainda dentro da ordem das Hymenopteras, nós temos o gênero Apis mellifera L, que possui associações benéficas com a palmeira do buriti. Dentre essas associações, nós temos aí que eles atuam como agentes polinizadores e também auxiliam na preservação de espécies. Além disso, esse gênero ele possui aí um amplo valor econômico no que envolve a produção de mel, de cera e também de geleia. São extremamente importantes quando se trata de monoculturas de buriti. E há alguns estudos, há alguns debates, alguns trabalhos que relatam aí sobre esse gênero, onde alguns autores eles vão relatar que esse gênero ele atua aí apenas como um visitante floral à procura de pólen e néctar. Já outros, eles trazem esse gênero como ladro de pólen, uma vez que eles visitam somente a inflorescência masculina da flor do buriti. Outro gênero aí que está associado à espécie de buriti, nós temos a Polistes sp, que ainda é pertencente à ordem das Hymenopteras,
Juntamente com outro gênero que nós veremos em seguida, nós vamos ver que ambas vão estabelecer associações benéficas aos buritizais, principalmente no que se diz respeito ao controle de pragas. Também eles vão servir como bioindicadores ambientais, além de atuarem como agentes polinizadores. Aí, ao lado esquerdo, nós vemos a imagem, né, do gênero Polistes sp. Ainda na mesma família, porém agora o gênero Polybe sp. Nós temos aí que esse gênero ele vai oferecer ao buriti as mesmas associações fornecidas pelo gênero anterior, bem como aí vai estar atuando como agente polinizador, além também de ser um bioindicador ambiental e também atuar no controle de pragas. Outro gênero associado a essa espécie, nós temos a Camponutus sp. É um gênero dominante do Cerrado e é encontrado em alguns estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, na região ali da Bahia, Maranhão, também aqui no Piauí, no Distrito Federal e em Minas Gerais. Se a gente for dar uma pesquisada na literatura, nós vamos ver muitos relatos desse gênero com a espécie Mauritia flexuosa. Esse gênero ele possui associações benéficas com o buriti, atuando como dispersores de sementes e também como agentes polinizadores. À esquerda nós podemos ver aí a imagem, né, desse gênero, que tem associação aí com o buriti. Na ordem dos coleópteros, nós temos aí a família Nitiduridae. Os insetos dessa família eles podem ser encontrados em associação com o buriti em diferentes ambientes e também em todos os estados brasileiros. Em relação às associações benéficas dessa família com o buriti, nós temos aí que eles atuam como agentes polinizadores. Esse agente polinizador ele vai atuar aí em duas fases. E essa atuação, né, como agente polinizador, acontece em duas fases. Primeiramente, nós temos a fase larval, que é onde as suas larvas elas vão se alimentar dos grãos de pólen das flores do buriti. E tem durante a fase adulta, que esses coleópteros eles vão fazer aí o uso das flores no processo da sua reprodução. Em determinadas condições, a gente vai ter aí a redução dessa população nos buritizais. E aí, em muitos casos, vai ocorrer o baixo índice de frutificação dos buritis, que vai ressaltar, né, em um déficit bem grande, que vai depender também de muitos outros fatores e também de muitos outros insetos que estão aí associados ao buriti. Temos também a família da Mycetoplasgidae, que está associada ao buriti, no qual esses insetos eles vão atuar e se alimentando dos fungos presentes nas palmeiras e que dependendo do tipo, né, pode vir a desenvolver doenças à espécie do buriti. Portanto, dentre as associações benéficas dessa família, a espécie, nós temos que eles vão ajudar na prevenção de possíveis doenças e também vão atuar aí como agentes polinizadores. Uma questão bem importante e bem interessante de se mencionar é que esses insetos dessa família, eles utilizam o pólen da Mauritia flexuosa como principal recurso e eles permanecem por muito tempo na inflorescência que eles chamam de estaminadas, que a gente vai ver logo em seguida, onde eles vão apresentar, né, os grãos de pólen em todo o corpo. Sendo assim, como já mencionado, nós temos aí que esses insetos, eles estão e são extremamente ativos nas flores estaminadas, e porém são raramente encontradas nas flores pistiladas. Por quê? As flores estaminadas, ela apresenta aí o androceu, que é o órgão reprodutivo masculino da flor, e que é onde há mais presença desses insetos, enquanto que o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino, né, da planta, ele apresenta menos a presença desse inseto.
Mais uma família que possui associação com o buriti, nós temos a Curculionidae. Essa família ela possui associação tanto benéfica como daninha a diversas palmeiras, incluindo o buriti, como já mencionado. Em relação às suas associações daninhas, nós temos que esses insetos eles se alimentam de plantas vivas, como as folhas, as raízes, sementes, ramos, causando na maioria das vezes, grandes danos econômicos. Nós temos aí também as ações benéficas, onde estes insetos atuam aí também como agentes polinizadores. Entretanto, tem um viés que, mesmo sendo um grupo de insetos, aí uma família que possui uma vasta variedade, o Brasil ainda necessita de informações sobre esses besouros, principalmente no que diz respeito às árvores frutíferas e em relação às suas associações benéficas. Aqui nessa imagem, nós temos ilustrado aí as flores, a florescência do buriti. Aí a gente vê algumas espécies de inseto, ilustrado pela bola vermelha. Insetos aí em associação à espécie Mauritia flexuosa. Aqui é outra imagem, onde a gente vê alguns insetos aí, voando ao redor e também em partes da florescência do buriti. Chegamos ao final do nosso documentário. Durante ele, nós trouxemos algumas famílias e gêneros de insetos que estão aí associados à Mauritia flexuosa, o famoso buriti. Trouxemos também as suas associações, tanto benéficas como daninhas, por existente. Espero que vocês